Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o 36 até o 38, queridos. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, porque o Senhor é bom, abençoador, o Senhor tem movido corações. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Poder sentar, queridos. Deus é bom e abençoador, queridos, e a sua misericórdia dura para sempre. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos esquecer. Precisamos fazer com que essas coisas se tornem parte da nossa vida cotidiana. Uma das coisas que nós precisamos lembrar continuamente é de que Deus é bom e abençoador e que nós não podemos jamais, por mais que as circunstâncias digam não, nós não podemos deixar de perseguir esse Deus poderoso. Nós não podemos jamais desistir do Senhor, queridos. Ainda que as circunstâncias elas nos movam para essa situação, elas nos coloquem numa situação sem saída, mas nós não podemos desistir do Senhor. Eu acho muito bonito quando Abacuque ele vai dizer: olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja mais ovelhas nos currais, que não haja mais uva, nem figo, eu jamais abandonarei o Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Então isso é uma meta de vida para nós todos os dias. Nós sabemos que são grandes as dificuldades e as projeções não são muito animadoras, mas nós fomos criados, queridos, com um propósito. Independentemente das circunstâncias, nós precisamos lembrar de que existe um Deus maior do que as circunstâncias. O povo de Israel, por muitas vezes, ele se viu encurralado e nos momentos mais difíceis de suas vidas, eles lembravam de que eles tinham um Deus que podia livrá-los das situações mais perversas. Então nós, como meta de vida, como estilo de vida, nós precisamos todos os dias orar, olhar para cima e lembrar de que nós temos um Deus todo-poderoso, que não se agrada quando nós desanimamos, quando nós pensamos em desistir. Nessa palavra, Paulo ele está exortando o homem de que o Senhor ele não se agrada do homem que retrocede, que retorna, que volta. Ele não se agrada do homem que dá passos para trás, fugindo de sua presença, queridos. O Senhor, quando ele constrói aquele jardim, ele coloca aquele homem ali naquele jardim. A Bíblia diz que todas as tardes ele vinha e conversava com aquele homem, e Adão ouvia passos no jardim. Ele sentia a presença do Todo-Poderoso, queridos. Independentemente das circunstâncias, nós precisamos ter essa meta como um estilo de vida, aprender a ouvir os passos do Senhor, aprender a ter uma intimidade com o Senhor. Eu não sei, queridos, qual a experiência que vocês já tiveram com o Senhor, qual o grau de intimidade
que você já teve com Deus, mas uma coisa é certa, nós precisamos cada dia mais se apegar ao Senhor, independentemente das circunstâncias, como a gente já falou, do que você está passando. Por mais que o mar ele não queira se abrir, mas lembre-se que você tem um Deus que criou esse mar e que pode fazer você transpor esse mar. Lembre-se que você tem um Deus capaz de levar você a um patamar muito melhor do que o que você está. Você precisa apenas perseverar no Senhor, deleitar no Senhor, entregar o coração para o Senhor, entregar essa causa para o Senhor. O Senhor está aqui, está nas tuas mãos. Até aqui eu lutei, eu insisti, eu persegui, mas agora é com o Senhor. O que nós precisamos, amados, é entregar as nossas causas ao Senhor. O problema é que às vezes a gente entrega as causas ao Senhor e a gente quer dar um retoque. E precisamos aprender a confiar no Senhor. Confiar mesmo, isso é fé, queridos. É confiar no Senhor. Se deleitar na presença do Senhor. Ter essa intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós entendemos que o Senhor está tão longe. E a Bíblia diz que Ele está dentro do nosso coração. E quando nós clamamos a Ele, Ele está aqui do nosso lado. Clamamos a Ele, entregamos as nossas causas ao Senhor e dizemos: Senhor, olha, nós até aqui fizemos muita bobagem, mas agora eu creio que o Senhor vai consertar todas essas bobagens que nós fizemos. Quando nós lançamos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas frustrações e cremos que o Senhor, Ele é fiel e justo para reparar tudo isso, certamente nós estamos avançando na nossa fé, amados. O que nós não podemos é baixar a cabeça e desistir, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Nós não podemos jamais recuar. Então, como meta e estilo de vida, nós jamais podemos fugir da presença do Senhor. Temos que cada dia mais cair na graça do Senhor, fazer aquilo que o Senhor propôs para que nós fizéssemos. Fomos criados para adorar o Senhor. Deus nos fez com um único propósito, queridos: adorar o Senhor. Tem pessoas que passam a vida toda procurando um propósito da vida, mas Deus, Ele nos fez com um único propósito: de louvar e adorar o Senhor. E louvar o Senhor com alegria. Não tem como louvar o Senhor enraivado, desanimado, sem fé, porque sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, cada dia que passa, cada dia que surge, que você se levanta, olhar para o alto e agradecer a Deus, louvar a presença do Senhor nas nossas vidas. Fugir do Senhor, queridos, não vai levar a nada. Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, ou pelo menos tentou fugir da presença do Senhor. Jonas, ele cansou de evangelizar um povo que tinha um coração muito duro, e o Senhor mandou ele voltar e evangelizar aquele povo. Jonas, ele ficou muito entristecido, ele fugiu da presença do Senhor. Além de fugir, ele ainda amaldiçoou o povo. Disse que dentro de 40 dias aquele povo não existiria mais. E Deus pegou, trouxe Jonas de volta. Jonas anunciou o evangelho àquele povo. A Bíblia diz que o povo se arrependeu, até os animais fizeram jejum durante dias. E o Senhor desviou a ira que tinha sobre aquele povo. Portanto, amados, nós não podemos desistir do Senhor.
porque o Senhor jamais desistirá de você. E como uma segunda meta na nossa vida, nós também não podemos desistir do nosso irmão, queridos. O Senhor, Ele nos colocou, nos formou para que nós vivêssemos em uma base familiar, uma sociedade, uma família. Deus não quis um homem só, por isso Ele fez uma companheira para o homem, uma auxiliadora. Deus permitiu que esse homem procriasse, multiplicasse, para que ele vivesse dentro de uma sociedade, dentro de uma irmandade. O Senhor nos fez, nos formou para que nós vivêssemos em união, queridos, em amor uns para com os outros. Por isso Ele disse: olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, e ama o teu próximo como se fosse você. Então, amar o nosso irmão é condição, querido, para a salvação do homem. Talvez você possa estar pensando, mas tem tanta gente que é tão difícil de ser amado, de ser tolerado. Tem tantas pessoas aí que são intragáveis. Mas o Senhor, Ele vai dizer isso: ama o teu próximo como se fosse você. No Velho Testamento, amados, a lei dizia amar os nossos amigos e aborrecer aos nossos inimigos. Era olho por olho, dente por dente. Mas aí o Senhor, Ele veio e disse: olha, agora eu digo para vocês que amem os seus amigos e orem pelos seus inimigos. Alguma coisa vai sair dali. Alguma coisa vai sair dessa química. A Bíblia diz que havia uma mulher chamada Madalena. E um dia, um grupo de inimigos dessa mulher, não eram amigos, eram inimigos dela, levaram ela até Jesus, queridos. Olha como que o inimigo, às vezes, ele batalhando contra uma pessoa, ele pode dar com os burros na água, ele pode cair em precipício. O inimigo, ele leva uma mulher até a presença do Senhor. Acho que até hoje o inimigo, ele deve estar pensando na furada que ele deu quando ele leva Maria Madalena até a presença do Senhor. Então, orar pelos nossos inimigos é uma condição que o Senhor colocou para que nós exercêssemos. Orar pelos nossos inimigos é difícil demais. Talvez você diga: pastor, isso dói. Isso dói, isso é um negócio complicadíssimo, né? Orar por uma pessoa que deseja o teu mal, que luta em batalha contra você. Mas nós precisamos orar por essas pessoas, queridos. Elas não nasceram mal, elas se tornaram mal. O Senhor não fez essas pessoas, não criou essas pessoas para que elas fossem maus, mas elas se tornaram mal. Passaram a ter um coração duro, um coração que não se dobrava, queridos, que não se dobra. E a Bíblia diz que nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. Isso é difícil demais. Jesus, quando foi interrogado pelos religiosos, os homens mais ferrenhos da religião na sua época, a Bíblia diz que Jesus estava amarrado. Amarraram suas mãos e o sacerdote estava o Senhor. E durante ele interrogar o Senhor, ele fez uma pergunta para Jesus. E Jesus disse: por que perguntas isso de mim? Tudo que eu preguei e anunciei foi publicamente.
Em outras palavras, o Senhor disse para ele: por que tu perguntas essas coisas de mim aqui, altas horas da noite, enquanto tudo que eu falei foi durante o dia, publicamente, com muitas pessoas ao meu redor? Por que tu não perguntas para ele? E a Bíblia diz que havia um religioso próximo de Jesus e deu um tapa em Jesus. E Jesus olha para aquele homem que deu um tapa nele e pergunta dele: por que tu me bateu? Você está desequilibrado? Isso é por minha conta, tá maluco? Está desequilibrado, está nervoso? Mas aquele homem nada respondeu também. Jesus disse: por um acaso eu aqui estou falando alguma bobagem? Ou falando alguma coisa em verdade? Alguma em verdade está saindo da minha boca para que você venha me bater? Eu penso, queridos, que aquilo doeu mais naquele homem do que o tapa que ele deu no Senhor. Quem sabe aquele homem passou os últimos dias dele morrendo, tentando responder aquelas perguntas, e ele não conseguiu. Atitude muito sábia do Senhor, muito equilibrada. Para a gente chegar nesse nível, queridos, precisa de muita misericórdia de Deus, precisa de muito amor ao nosso próximo. Talvez aquele homem, ele não dormiu mais, a partir daquele dia não dormiu mais, pensando que besteira que ele fez. Bateu numa pessoa sem razão, sem motivo. Eu conheci um camarada que um dia ele ia passando na rua numa motocicleta, e todas as vezes que ele passava o cachorro, ele partia para cima e aquele camarada ficava estressado. Um dia ele jogou a motocicleta para cima do cachorro e não conseguiu acertar o cachorro, mas o carro que vinha atrás pegou o cachorro e passou por cima do cachorro. O cachorro não morreu, mas não conseguia mais andar com as patas de trás, só andava com as patas da frente. Ele passou a rastejar. E todos os dias que aquele camarada passava naquele ponto ali, naquele local, ele via o cachorro rastejando. E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Ele passou a não viver bem. Aquilo começou a atormentar a mente dele, porque ele foi o causador daquela situação. E aquele camarada, por muitos dias, ele ficou numa tristeza profunda por ele ver aquela situação daquele cachorro. E quando ele chegava num determinado recinto, o cachorro era do recinto lá. Quando ele chegava num determinado dia no recinto, o cachorro ficava bem próximo dele. Eu creio que ali ele entrava numa depressão desgraçada, assim. E um dia ele, conversando com um amigo dele para dar um fim naquela situação, ele estava numa situação já muito difícil. Ou ele matava lá o cachorro, ou ele se matava, porque ele não aguentava ver o sofrimento daquele cachorro. Eu imagino que aquele camarada que esbofeteou o Senhor, a partir daquele dia, ele entrou nessa neura também. Ele passou a viver esse conflito interno, a besteira que ele fez. E muitas vezes, amados, nós também fizemos essa bobagem, ou fizeram essa bobagem conosco. Para você encontrar esse equilíbrio, queridos, tem que ter muita misericórdia do Senhor. Então a gente começa a pensar, começa a colocar tudo isso aí na balança, analisar as palavras do Senhor. Jesus olha para aquele homem e diz: cara, tu é um covarde, rapaz. Tu bateu, eu tô amarrado, tu veio me dar um tapa. Vocês lembram de uma passagem que Jesus disse: quando alguém te der uma tapa no rosto, dá outra face para ele. Essa palavra, literalmente, a outra face, seria virar o outro lado do rosto. Mas o que Jesus está realmente nos ensinando com essa passagem
é que quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, ao invés de você revidar, mostra uma realidade diferente para ele. Jesus mostrou uma outra face para ele, com perguntas: por que tu me bateu? Por acaso eu estou aqui falando alguma bobagem? Não foram essas coisas que eu anunciei publicamente todos os dias no templo? Eu creio, queridos, que aquele homem, ele não conseguiu, se ele não se converteu, ele não conseguiu viver em paz. Portanto, amar o nosso próximo é um exercício para poucos, mas nós temos que aprender a praticar esse exercício. Amar o nosso próximo, o nosso semelhante. Muitas vezes tem pessoas que ele não te quer ver bem. Ele está dormindo contigo, está morando contigo, está na tua casa. Muitas vezes ele faz parte do teu ciclo familiar, mas ele não te quer ver bem. Porque ele vive também uma vida amargurada. E ele procura uma válvula de escape para poder descarregar essa situação. E muitas vezes ele alcança você. Alcança você. E nós temos que aprender, queridos, a amar esse indivíduo. E amar não só de palavras, mas amar mesmo. Orando. Você não precisa, pastor, mas conviver mesmo, isso aí se era um exercício para poucos, agora ficou um exercício reduzido demais. É difícil demais. Paulo diz: aquele que procura facção contigo, separa-te dele, te aparta dele. Jesus, ele tinha cantos que ele não podia chegar porque as pessoas queriam matá-lo. Eles tinham ira do Senhor e eles queriam colocar em prática as suas iras, queriam colocar em prática os seus planos. Por isso Jesus evitou várias vezes a Judeia, evitou Samaria, evitou outras regiões, até a própria Galileia. Havia uma quadrilha de Herodes querendo pegar o Senhor. Então, esse equilíbrio, esse exercício, queridos, nós precisamos aprender a colocar ele em prática. Amar o nosso próximo. Ore por ele. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Às vezes você sai para evangelizar, você encontra uma pessoa, o cara, se ele pudesse te fritar vivo, ele te fritava vivo. Ele odeia. E a Bíblia diz que isso é normal, nós precisamos aprender a conviver com isso, isso é natural, porque as trevas não tem nada a ver com a luz, ela odeia a luz. Então você precisa saber disso. Mas você deve orar pelo aquele indivíduo, porque ele ainda respira, ele tem fôlego de vida e há esperança para ele. E como é bom quando você ora por ele, que você deseja que um dia também ele vai evangelizar como você está, para que ele possa sentir como é que as trevas reagem. Paulo enfrentou isso aí, queridos. Paulo, apóstolo, enfrentou isso na carne e no espírito. Apanhava constantemente. E não era pouco não, amados. Então, amar o nosso próximo é um exercício para poucos. Precisamos aprender a praticar esse exercício. Uma outra coisa que nós também precisamos colocar como uma prática diária é amar a nós mesmos, queridos. Amar a nós mesmos também. Tem pessoas que eles estão jogados, o cara deixou se jogar mesmo. Está jogado e você às vezes tenta conversar com ele e diz que o mundo para ele terminou. A razão de viver para ele acabou.
ele não tem mais sonhos. E ele começa a entrar numa lamentação profunda da vida dele. Ele acha que o planeta inteiro odeia ele. Ele acha que todo mundo é contra ele, que todas as pessoas conspiram contra ele. Então ele se isola, ele entra numa deprê profunda, encarando cada uma pessoa como se fosse o seu maior inimigo. E ele esquece de amar a ele mesmo. A gente não pode, queridos, deixar que o inimigo ele faça ninho sobre nossas cabeças, a ponto de deixar um homem depreciar nessa situação. É levantar a cabeça, olhar no futuro, o pé no chão, e usar as palavras de Josué. O Senhor disse para Josué de ser forte e corajoso, porque sou eu, o Senhor, que está te mandando. Quando nós pensamos assim, queridos, a Bíblia diz que nós estamos enfrentando as portas do inferno e ela não prevalece contra nós. Mas se você se deixar abater, achando que você é o último dos moicanos, você está se afastando do Senhor. Um profeta do Senhor, numa caverna, ele achava que não havia mais o que ele fazer aqui na terra, ele já estava querendo ir embora. E ele ainda vai conversando com Deus, dizer: Senhor, eu fui o último dos profetas. E o Senhor, através de um vento silencioso, diz para ele: não, Elias, você não foi o último. Existem uma quantidade muito grande de pessoas que não se dobraram a Satanás. Então Elias ali, ele entendeu, queridos, que ele estava passando por uma situação que não agradava ao Senhor. Então, quando você se sentir assim, queridos, procure se achegar ao Senhor, ore a Deus, procure a intervenção do Senhor para a sua vida. E você tem que lembrar do que disse Paulo apóstolo: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se agrada, amados, daquele homem que entrou numa deprê, entrou numa situação difícil, e ele acha que ele é o último dos moicanos. Mas Deus se agrada de um homem corajoso, um homem que não vai se abater por essas coisas. São difíceis as situações, sim. Os problemas virão. As tempestades, elas vão chegar. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, querido, mas permanecem firmes para sempre. Que nós possamos aprender todos os dias a caminhar na presença do Senhor, ainda que em meio às tempestades, às dificuldades, porque eu sei que são muitas as dificuldades. Eu estava no barracão antes de chegar, eu sempre vou lá dar uma meditada. Chegou um garotinho pequenininho, ficou do meu lado e disse: pastor, hoje houve uma confusão lá em casa. E o tio dele saiu lá armado. E eu conversando um pouco com ele, bati um papo com ele, pequenininho, ele estava assim um pouco nervoso. Eu não sei quais são as dificuldades, queridos, que nós passamos, que muitos de vocês passam.
e nem tenho noção, nem ideia, mas sei que todos os dias tem problemas para serem resolvidos, dificuldades a serem enfrentadas, mas precisamos agir na força do Senhor, na mente do Senhor, ouvindo as promessas de que Ele disse para nós que essas coisas a Ele pertencem. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.